da Associação do Circuito do Ouro, que é uma instância de governança, se eu não me engano, uma das mais antigas de Minas Gerais, e atuo também como secretário do Patrimônio Cultural e Turismo do município filiado à nossa associação, que é Itabirito. Agradecer aí a Setur pelo convite de mostrar essa nossa experiência, agradecer aí a vocês pela participação, pela visita a Minas Gerais e às nossas regiões, espero que seja proveitoso. E aqui para iniciar, vou dar uma linha do tempo sobre a evolução aí da instância e depois, propriamente dito, de mostrar para vocês a experiência que vai ser mostrada, que é um pouco do que está sendo entregue para vocês aí em mãos. O circuito, então, ele nasce no Colégio do Caraça, num fórum de turismo do Circuito do Ouro, em 91. Em 2000, nasce a Associação do Circuito do Ouro, com personalidade jurídica, em função também da instituição, em Minas Gerais, da Secretaria de Estado de Turismo, no governo Itamar Franco. Depois, nasce em Brasília, em 2003, o Ministério do Turismo. 2004 a 2006 é lançado pelo Ministério o Plano Nacional do Turismo, com o programa de regionalização. Em 2009, a Associação do Circuito do Ouro recebe do Ministério do Turismo o prêmio de melhor planejamento de gestão regional do Brasil. Foi muito interessante, porque no 4º Salão do Turismo, Minas Gerais foi o primeiro estado a ser contemplado com um reconhecimento aí da gestão regional e da gestão municipal também. O município de Itabirito foi o primeiro município a ser reconhecido como a melhor gestão de destino turístico. Isso foi muito interessante, foi um embalo, foi um alento aí, porque a gente enxergou que realmente era um caminho próspero a ser seguido. Em 2010, é aprovada em Minas a lei do ICMS turístico, que é uma renúncia fiscal aí que viabiliza a compreensão dos municípios sobre a importância de uma gestão consistente, de uma gestão profissionalizada, para que essa resposta venha na forma mesmo de reforço financeiro para a administração, e valoriza também os municípios que naturalmente participam do programa de regionalização através do vínculo com o Estado e, por consequência, com o Ministério. Em 2012, o Circuito do Ouro investe em um plano de trabalho mais focado em prestação de serviços em prol do desenvolvimento turístico, com a implantação do PMO e do PMO-ACO, que é a Associação do Circuito do Ouro, com escritório de projetos. Nesse momento, até num contraponto aqui, que em Inhotim, por exemplo, Brumadinho e o Circuito Veredas optou por comercializar espaço no site, que é uma estratégia bem bacana, né? E pelo visto dá certo. No Circuito do Ouro, a nossa vivência nos fez perceber que era importante, através de um escritório de projetos, a gente, numa mudança, num ajuste do nosso estatuto, a gente começou a também prestar serviços técnicos para os municípios e para o mercado em geral. Então isso foi bastante interessante. A gente tem alguns produtos já que a gente consegue oferecer mercadologicamente para aquecer naturalmente as finanças aí do circuito. Em 2014, a Associação do Circuito do Ouro, com uma base de planejamento e gestão, começa então a investir na promoção e marketing. A gente tem uma rotina de trabalho na nossa estrutura de assessorar os municípios filiados nesse processo de implantação do Sistema Municipal de Turismo, na implantação e nos vínculos, fortalecer os vínculos de iniciativa privada com o programa de regionalização, a compreensão local para o desenvolvimento regional, mas a gente também começa a fazer um investimento maior em promoção e marketing, e é disso que nós vamos falar a partir de agora. Pode passar aí, por favor. Aqui antes, é só importante, eu sei que todo mundo sabe disso, mas é sempre bom lembrar, esse tripé, poder público, sociedade civil organizada e iniciativa privada. Isso é bastante óbvio, todo mundo sabe disso. O grande problema, e aqui nas nossas cidades, o que acontece é isso. Todo mundo sabe disso, mas a gente não identifica o que é o papel de cada um e o que faz cada um. Então nós vamos rapidamente conhecer um pouco disso também. Pode passar? O poder público. Então quem são esses entes, né? O poder público, quem faz parte dele? Governo do Estado, prefeituras, secretarias municipais e o poder legislativo através das câmaras.
da iniciativa privada. Hotéis, restaurantes, transportadoras, agentes de viagem, produtores diversos, ou seja, cadeia produtiva mesmo. Da sociedade civil organizada, talvez a peça mais fundamental para que essa atividade turística dê certo. São as associações, né, de hotéis, de alimentação, de comércio, de artesãos, outras formas de organização, as ONGs e assim por diante. É o terceiro setor representado ali, não é? E aí, já que essas pessoas são essas, o que elas fazem? O poder público, então, propõe e executa políticas públicas, viabiliza infraestrutura básica, podem apoiar a promoção do destino, estimula o desenvolvimento local e regional. A iniciativa privada disponibiliza a estrutura de equipamentos, serviços turísticos, disponibiliza produção associada ao turismo e também gera empregos e ajuda a promover o destino, num ambiente bem específico. E a sociedade civil organiza os setores por segmentação de mercado, porque isso é um avanço, né? Cria um diálogo entre esses segmentos, os três, opinam e demandam de maneira organizada e consistente através das instâncias locais, que são principalmente os conselhos municipais, e viabilizam novas formas de captação de recursos para o setor. Ou seja, cada ente que faz parte do tripé de desenvolvimento tem o seu papel muito claro e é com esse olhar que a gente começa a se relacionar com cada um deles. Para vocês entenderem, o nosso organograma aqui da nossa instância de governança, ela é bem enxuta, tem a figura do presidente, que sou eu, faço um papel mais de articulação política, mais no ambiente mesmo governamental. Tem o papel do vice-presidente também, que também é um secretário municipal, o diretor executivo, que é a nossa gestora, que é a Isabela. Aliás, preciso justificar a ausência de Isabela aqui, era ela quem deveria estar falando para vocês. Preciso confessar que se ela fizesse essa apresentação, vocês sairiam com subsídios muito mais consistentes, porque o linguajar dela é técnico e é menos político que o meu, mas se Deus quiser, eu acho que dia 11 nós vamos ter a oportunidade de estar com vocês de novo lá na cidade administrativa. O nosso corpo técnico inteiro, na verdade, foi para o Festival de Turismo em Gramado. A Isabela me ligou e falou: olha, encontrei com o Rogério do Ministério, ele vai estar aí, você se identifica aí para ele. Eu falei: pode deixar. Então estou me identificando, viu, Rogério? Mas o nosso corpo técnico foi aí para o Festival de Turismo e apareceu uma oportunidade para um benchmarking lá na Serra Gaúcha, então está todo mundo lá passeando e eu estou aqui trabalhando. Mas com muito prazer, por isso que Isabela não está aqui. Nós temos também no Executivo, trabalhando junto com a nossa gestora, uma analista de projetos turísticos, uma analista de turismo e comunicação para o roteiro Entre Serras, que eu vou apresentar daqui a pouco, e uma secretária administrativa, mas todo o corpo técnico turismólogos. Um conselho administrativo que delibera, que nos ajuda a tomar as decisões, o conselho fiscal que orienta a nossa parte de finanças e os prestadores de serviço, que é a cadeia produtiva e que nos atende com as nossas necessidades aí a partir dos investimentos que são feitos. Essa é a nossa estrutura. Pode seguir? A nossa estratégia de planejamento é bem nesse sentido de escada mesmo. Vocês veem que os planos de trabalho eles são construídos anualmente e eles vão sendo costurados dentro desse pensamento de construção, e a gente nunca desarticula um plano de trabalho do antigo, né? A gente não renova o plano de trabalho, a gente vai seguindo dentro dos pilares que eles são edificados, e por isso a gente tem uma visão de longo prazo, porque a gente consegue estabelecer essa relação com os municípios e o processo de desenvolvimento de uma estratégia de uma atividade econômica, que é a atividade turística, para a região e para o município, desde que o município se comporte bem. Comportar bem é ter a política pública institucionalizada e eles atuarem de forma prática, dinâmica e principalmente profissional. Pode seguir? Aqui nessa lógica, a gente tem também, no plano de trabalho anual, as linhas estratégicas que a gente trabalha, que ajuda demais aos secretários, prefeitos e municípios de forma geral, a própria cadeia produtiva, a entender como que o circuito se dialoga com esses entes. Então a gente trabalha no processo de organização e gestão,
articulação e integração, políticas, planos e projetos, informação, comercialização e promoção. É com essas linhas estratégicas que a gente executa as diretrizes, põe a mão na massa e estabelece as ações que vão ser seguidas com o conteúdo do nosso planejamento lá de trabalho. E aqui, visto então essa lógica administrativa da associação, agora a gente começa a apresentar uma estratégia nova, que são os roteiros do Circuito do Ouro. Os roteiros vocês receberam aí, são 4 que estão sendo lançados agora. O Entre Serras, eu vou falar mais precisamente sobre ele. É um programa que nasceu por iniciativa da FIENG, através do SESI, a princípio, programa VER, Vivendo a Estrada Real, e quando a FIENG sai de cena, porque ela já estabeleceu um vínculo aí entre 4 municípios, que é Caeté, Santa Bárbara, Barão de Cocais e Catas Altas, o Circuito do Ouro assume a gestão, ele vira o Entre Serras, da Piedade ao Caraça, e a gente segue então num momento de desenvolvimento. É um projeto de roteirização, é a estratégia, é a experiência que nós fomos convidados para apresentar aqui para vocês, e é disso que nós vamos falar. Pode passar aí, deixa eu ver se agora é um filmezinho. Só para vocês entenderem, então, esse projeto de roteiros do circuito, a proposta é roteirizar toda a região do Circuito Turístico do Ouro, com a finalidade de facilitar a circulação do turista, segmentar esses roteiros por destaques, tendo aí cultura, aventura, religião, história, natureza e gastronomia como motes principais, e isso traz a compreensão e entendimento da região de forma mais didática e mais comercial. A gente poupa o turista de ficar entendendo o que é circuito, o que é instância, o que é conselho de turismo. O turista não quer lidar com isso, né? Ele quer entender como que as coisas funcionam. Pode seguir? Pode seguir. Está pedindo para guardar. Ah, já foi? Não, voltou. Pode passar. Olha, voltou, foi muito. Mais uma. E aí, nasce o Entre Serras, da Piedade ao Caraça, que foi um projeto piloto, que reúne esses 4 municípios. Nós somos 16 municípios ao todo, Caeté, Barão de Cocais, Santa Bárbara e Catas Altas, isso lá em 2011, e foi muito bacana que os outros municípios, eles entenderam que valia a pena a gente pensar numa estratégia mercadológica com um projeto piloto, que dando certo a gente ampliaria isso para os outros. É o que está acontecendo agora em 2016, que é esse material que está na mão de vocês aí. Sobre o projeto piloto, eu vou agora mostrar um videozinho de 1 minuto. Esses filmetes, eles acabaram de ser produzidos, a gente mostrou agora lá em Gramado,
mas já existe um outro filme também de um outro, o Entre Trilhas, Aromas e Sabores aí. Mas o que é o Entre Serras da Piedade ao Caraço? É um projeto piloto de rotarização regional. Ele é uma estrutura localizada nas cidades de Catas Altas, com centro de serviço e informações turísticas, aquele balcãozinho que mostrou aqui no vídeo, que a Márcia estava lá. Então, é um escritório descentralizado da sede principal do circuito. O objetivo é trabalhar o roteiro Entre Serras, da Piedade ao Caraça, no âmbito da promoção regional e estruturação do trecho, a fim de gerar fluxo turístico organizado e obter números reais da atividade turística. Isso aqui é o mais importante, que a gente trabalhar com esse conteúdo. Vocês são visitantes, eu não sei se todo mundo identifica, mas o Entre Serras é porque são duas serras, a Serra da Piedade e a Serra do Caraça, e a Piedade é o santuário de Nossa Senhora da Piedade, que é padroeira de Minas Gerais. A Arquidiocese de Belo Horizonte tem um trabalho muito forte com promoção para turismo lá, um equipamento belíssimo. E o Santuário do Caraça também, que é secular, que foi mostrado ali, que também tem um conteúdo histórico e natural fabuloso para ser... Eles justificam esses investimentos. Só a título de curiosidade também. Até 2015, o Santuário da Piedade recebia uma média de 300 mil turistas ano e o Santuário do Caraça uma média próxima a 200 mil. Então o público já estava ali. O que a gente está fazendo é organizar um fluxo que já existe, de formas a que ele visite também os municípios que estão integrados a essa região, que aí traz a compreensão para a região dos 4 municípios. Pode seguir, então é disso que nós estamos falando. Os eixos de atuação aí no Entre Serras é a promoção, com iniciativas que irão promover o roteiro Entre Serras da Piedade ao Caraça, seus equipamentos, serviços e segmentações turísticas. No âmbito da capacitação, com iniciativas que vão inserir as comunidades na cadeia produtiva do turismo, através de formação e aperfeiçoamento de mão de obra para trabalho específico no roteiro. Nos serviços, serão oferecidos ao público final com o objetivo de melhor estruturação turística e geração de valor para o roteiro Entre Serras, que é muito a comunidade, parte dos serviços, entendendo o valor do que eles têm em mãos, e os estudos, que é geração, organização e análise de números levantados em todas as linhas de atuação do roteiro, gerando informação e um histórico estatístico, porque isso é básico para a gente fazer essa projeção a longo prazo. Pode seguir? Nas rotinas, que foram estabelecidas para que o Entre Serras desse certo, na verdade, a gente conversa com muita gente, a gente conversa com as prefeituras e a gente precisa, então, ter as rotinas bem estabelecidas. As operacionais, ela cria interface com prefeituras, que é um contato frequente com parceiros, treinamentos operacionais, atendimento e informação turística, atualização mensal do caderno de informações turísticas, o contato diário com a sede da Associação do Circuito em Belo Horizonte, redação e encaminhamento de releases, entre outros. O caderno de informações turísticas que está mostrado aqui é um documento que fica em cada centro de atendimento, em cada município, e quem lida com ele, por isso que ele é abastecido a cada mês, traz a informação dos 4 municípios. Então, quem circula no Entre Serras, independente do território que ele esteja, ele recebe informação da região e informação competente. No âmbito comercial e institucional, as rotinas é o contato frequente com os empresários da região, mas frequente mesmo, distribuição de material promocional, porque é importante, direcionamento do fluxo turístico para outros municípios do roteiro, porque nos interessa que as pessoas sejam autoguiadas, mas que elas evitem a visita pontual, que elas realmente, a partir desse mapinha, e nós vamos conhecer a estratégia dele, que ela sinta-se seduzida para seguir e fazer o roteiro por inteiro. As rotinas administrativas e financeiras no âmbito da gestão dos recursos, de maneira a otimizar os resultados previstos no plano de trabalho. Porque prefeito, quando põe dinheiro, ele quer ver o resultado. Então a gente precisa também otimizar isso. E ele só vai ver o resultado se o plano de trabalho for cumprido. Eu não sou da área de marketing, mas eu me encanto muito com essas estratégias, A gente viu aqui na experiência anterior a importância das redes sociais e conosco não é diferente. A nossa estratégia de marketing, ela vem sendo desenvolvida em 3 fases.
antes do fluxo turístico, durante o fluxo turístico e depois do fluxo turístico. Isso aqui é uma ciência, isso não foi criado assim por nós, isso vem sendo objeto de estudo e comprovadamente vem sendo certo. Os objetivos aí, de antes do fluxo turístico, é gerar visibilidade e interesse na internet e outras mídias, por meio de curtidas, compartilhamento e interesse pelos roteiros. É uma provocação que a gente faz e essas clicadas que as pessoas dão lá nos dão a dimensão do resultado que a gente pode alcançar. Naturalmente que durante o fluxo turístico, os objetivos, eles trazem aí essa compreensão para fazer com que os turistas que visitam o Circuito do Ouro tenham consciência de que estão na região, eles precisam nos ver como região e não como Ouro Preto, que é uma mania mundial achar que a região do Circuito do Ouro é Ouro Preto, e não é. Vocês veem que eu estou citando Ouro Preto aqui pela primeira vez e estou mostrando um produto de primeira linha para vocês. Não que Ouro Preto não seja importante, mas é importante enfatizar e o turista principalmente compreender que ele está numa região chamada Circuito do Ouro. E claro, estimular que esses turistas circulem pelos municípios através dos roteiros propostos, com estímulo direto aos roteiros ou distribuição de fluxo para quem já está em alguma das cidades do Circuito do Ouro. E pós-fluxo turístico, o objetivo é entender as experiências dos turistas, suas demandas, o que precisa ser melhorado e propor aos envolvidos do setor no Circuito do Ouro que cada vez mais aprimorem suas estruturas de serviços. Ou seja, ouvir quem nos visita é muito importante, né? E essas manifestações elas são provocadas a todo tempo. Pode seguir, por favor? Aqui ainda, já numa parte mais visual, no antes e pós-fluxo turístico, naturalmente que a internet é amplamente usada, né, com essa provocação. A gente traz aqui uma imagem de Serra mesmo. O Circuito do Ouro possui roteiros para todas as idades, interesses e dias do ano e chama o convite para as pessoas conferirem. O interior de Minas te aguarda. Aqui a gente apresenta os nossos entres, que é o Entre Serras da Piedade Acaraça, que reúne 4 municípios, o Entre Trilhas, Sabores e Aromas, que reúne mais 4 municípios, o Entre Cenários da História, aqui dentro está Ouro Preto, Mariana, Barragem, todo mundo, o Entre Ruralidades e Personalidades, que a gente lança a mão das figuras como Drummond e Vieira Servos, que são muito importantes aí no contexto do desenvolvimento intelectual de Minas Gerais. Então, isso é trabalhado no antes e no pós-fluxo. Aqui também, a cara, porque quando a pessoa motivada clica ali em um dos nossos roteiros, eles caem numa página específica, então cada roteiro já tem o seu site, ele pode montar o seu próprio roteiro e ele já tem as motivações aí para serem pesquisadas, ele consegue planejar a sua viagem, a rede de serviços já está disposta aqui, facilita a vida e o tempo todo o nosso escritório monitora o comportamento desse usuário com as ferramentas de gestão que a gente tem. Passa aí, por favor. Ainda antes do fluxo turístico, a gente trabalha a geração de conteúdo. Isso é muito importante porque nós vimos os sites, mas o blog, que é muito visitado, e eu vou apresentar números dessa visitação no final, o blog é o grande provocador. Então, é a nossa interface, é o nosso diálogo com o nosso usuário, com o nosso turista. E a geração de conteúdo, ou seja, o que a gente pesquisa e o que o turista que está com o pé na estrada nos fala, eles viram material que a gente trabalha com promoção, mas trabalha também para levar informação para esse próprio turista. Então esse ambiente do blog não é só para ficar sendo bonitinho e sendo visitado, ele tem que ser funcional para nós, mas principalmente para o turista. E tem sido, porque essa geração de conteúdo, a gente presta uma devolutiva para os nossos usuários com uma estratégia diferente. Pode passar, que é o que vai ser mostrado agora, se eu não me engano. Isso mesmo. Essa geração de conteúdo, a gente consegue então trabalhar essa estratégia dos e-books, que são guias mesmo para viagem. E a gente faz as motivações, como aproveitar feriados para viajar para perto,
Aqui a gente ainda não está falando do Entre Serras, a gente está falando de forma generalizada, mas é um conteúdo que foi construído com a informação dos turistas, lugares que você precisa conhecer em Minas Gerais. Não necessariamente a gente fala só da nossa região, mas a gente provoca o turista a mostrar até onde ele conhece de Minas Gerais e a gente traz esse conteúdo para cá, o que você precisa saber para viajar, e aos poucos a gente vai chegando onde a gente quer na nossa estratégia, nessa conversa que é estabelecida. Os e-books estão disponíveis no site, eles podem baixar ali para o seu computador, podem contribuir, podem interagir, podem sugerir, e isso tem trazido uma facilidade de diálogo com o nosso usuário muito grande. Ali ainda dentro da estratégia de antes e durante o fluxo turístico, como eu estou falando aqui do Entre Serras, a página do Facebook específica do Entre Serras, que ela traz também informações bastante interessantes, porque é o outro lado do Facebook, né? Aqui, precisava da minha cara, tá aqui, né? Tá lá, agora que eu estou vendo que eu estou aqui. Mas essa provocação e essa interação numérica que a gente faz com essas estratégias mesmo, utilizando as redes sociais, elas são muito importantes porque elas nos dão direcionamento ali para antes da medição de fluxo e durante também o fluxo. É onde a gente percebe a presença efetiva do turista no nosso território. Pode seguir aí, por favor. Da mesma forma, antes e durante o fluxo, o Instagram, que é uma outra ferramenta, e aqui, é claro que não tem como abrir e tal, mas se vocês visitarem nosso Instagram lá do Entre Serras, vocês vão perceber que quem nos abastece são os turistas que nos visitam. E a gente faz algumas campanhas aí das hashtags para as pessoas poderem interagir conosco e entender qual é a provocação que eles são convidados a participar, né? Então, realmente, o tempo todo eles estão aí conversando conosco. O roteiro ele é apresentado a partir de 3 rotas, com a primeira parada apenas 50 quilômetros de Belo Horizonte. É uma motivação também, né? Pode seguir. Essas 3 rotas, ela vem aí a rota religiosa, que é onde você pode conhecer vários templos que foram construídos em períodos diferentes da extração do ouro na região, porque a nossa região do Circuito do Ouro, ela lida com a história de Minas Gerais e do Brasil no momento da extração do ouro, além dos santuários, as belas igrejas, os monumentos sacros, os monumentos e de manifestações de fé que estão espalhadas pelo roteiro, e aí a gente faz o convite para que conheça os pontos de parada dessa rota. A motivação devocional, religiosa, ela é muito forte, né? E os 2 santuários cumprem esse papel, do Caraço e da Nossa Senhora da Piedade. Realmente é um fluxo bem interessante. A próxima rota é a rota ecológica, onde você pode se aventurar por várias cachoeiras, trilhas, picos e diversas opções de lugares para a prática de esportes, como trek, slackline. E além disso, a vista das 2 serras ajuda a compor o cenário deste roteiro cheio de belezas naturais. Conheça os pontos de parada dessa rota. Gente, o que ela falou quando eu vim hoje cedo aqui para Brumadinho, não foi mentira. Eu sou geógrafo e paisagem me encanta. E eu passei por um caminho alternativo, que para mim era mais fácil, eu não vim de Belo Horizonte. A beleza de Minas Gerais eu não canso de contemplar. E aí é contemplação pura. É perigoso até o volante sair da minha mão, porque eu fico extasiado com a paisagem, que cada ângulo que você olha é uma novidade. E a gente precisa valorizar isso. E a terceira rota, a rota gastronômica, claro, nós estamos em Minas Gerais. Aqui você entra na história, na cozinha mineira, e irá descobrir os primórdios da cozinha. Foi exatamente nessa região que se iniciou a comercialização de alimentos em Minas, e durante o seu passeio pela rota gastronômica você poderá experimentar ingredientes que não irá encontrar em nenhum outro lugar, somente aqui no Entre Serras. E aí o convite também para conhecer os pontos de parada da rota. E nos pontos de parada é que as coisas acontecem, né? Mas gastronomia, natureza e religiosidade, eles são realmente motivações importantes. O mapa de figurinhas que foi mostrado no vídeo, que vocês têm em mãos aí, é uma estratégia que a gente criou, porque de forma interativa,
as pessoas vão circulando pelo Entre Serras, da Piedade ao Caraça, vão interagindo com o destino e é possível ganhar descontos em estabelecimentos e ainda ganhar um pen card com o certificado de conclusão do roteiro para turistas autoguiados ou aqueles que viajam com a agência. Essa promoção tem feito a cabeça dos turistas. Essa coisa da internet, né? Então, ao invés... Porque se a pessoa... Cadê o mapa? Se a pessoa completa o mapa de figurinhas, porque à medida que ele vai visitando os municípios e os atrativos, ele vai recebendo a figurinha, né? E aí ele cola, ele vai colando aí as figurinhas dos atrativos, os adesivos estão nos atrativos para serem entregues, e isso tudo vai sendo monitorado. Eu vou explicar a estratégia daqui para frente. Quando ele completa o roteiro, ele nos procura em Belo Horizonte, no escritório, para comprovar que o mapa está completo, e ele recebe o certificado digital, que é um pen card, que na verdade é um pendrive que é entregue, mas aqui dentro tem o certificado digital para ele, além de um pendrive aí com mais 4 GB de espaço para ele poder trabalhar e manter o contato conosco por um bom tempo. Pode seguir aí, por favor. A estratégia do mapa internamente é isso aí, é um mapa de figurinhas que ele provoca aproximação com o empresariado e com os turistas, porque à medida que os equipamentos vão sendo visitados, eles têm naturalmente contato com hotéis, com restaurantes e tudo, e nós já temos alguns parceiros que promovem alguns descontos, promovem alguma cortesia, alguma coisa que motive o turista a frequentar aquele espaço, né? Pode seguir. O pen card é o certificado de conclusão do roteiro, e o pen card ele traz também os e-books, que eu esqueci de mencionar, né? Então aquela geração de conteúdo ela já está dentro do pen card também, além do certificado que ele ganha. E aqui o controle de distribuição. Vocês vão observar aí, eu não conferi, mas eu acredito que os mapas que vocês têm em mãos, eles são numerados. A numeração é exatamente para a gente saber o local de distribuição e saber onde o turista está passando. Então, pela numeração do mapa que nos chega, quando ele é completo, a gente sabe quem foi que encaminhou aquele turista, qual foi a origem dele nos nossos pontos de distribuição. Então é uma estratégia, um controle mesmo que a gente faz para a gente monitorar esse turista circulando o tempo todo. Aqui alguns resultados que já foram alcançados no Entre Serras, da Piedade ao Caraça. Nós estamos trabalhando nisso desde 2011, pontualmente desde 2014, com a gestão exclusiva do Circuito do Ouro. Em atendimentos realizados, escritório, telefone e e-mail, de outubro de 2014 a novembro de 2016, os dias atuais, nós tivemos um total de 2.036 ligações, atendimentos realizados. O consultor online, nós já tivemos um total de 123 naquele período demonstrado ali, de janeiro a novembro, e muitos contendo o feedback do visitante, que retorna via e-mail informando no escritório que foi atendido via consultor online e chegou ao roteiro. O mapa de figurinhas, que já tem 19 empreendimentos cadastrados, são 19 parceiros já que nos ajudam a motivar o turista a fazer essa circulação. Nós já tivemos 73 pen cards entregues, ou seja, seguramente 73 pessoas já finalizaram o roteiro, já visitaram as 4 cidades. São números ainda pequenos, mas a gente vê esse crescimento e essa motivação. As rotas, nas rotas nós temos 27 empreendimentos cadastrados também, que é iniciativa privada, que nos ajuda a conversar com o turista, que nos ajuda a promover a região. Não é uma coisa competitiva, mas a região se torna competitiva e não os equipamentos, né? E aqui vale dizer que essa compreensão dos empreendimentos não é fácil. Empresário é um bicho muito complicado, mas é aquela coisa da persistência, né? A gente precisa realmente, não é à toa que já estou na presidência do circuito, se eu não me engano, pela 5ª ou 6ª vez. Já fui secretário, já fui gestor, já fui do Conselho Fiscal, ou seja, estou desde 1991 nessa conversa, né? E insistindo aí até hoje. 65 pessoas se informaram que chegaram ao roteiro através dos conteúdos, dos e-books, do Entre Serras, visualizados
na internet, o levantamento foi feito via telefone através de atendimentos realizados nos escritórios. A mídia nos apoia muito, nós já tivemos 2 programas via Ação Cipó, que é um programa local gerado aqui pela TV Alterosa, que retransmite o SBT, e televisão dá um retorno imediato, é imediato esse retorno, e agora a Globo fez conosco um Terra de Minas, que ainda não foi para o ar, mas a Globo é muito danadinha, a gente não pode mostrar nada, não pode falar nada até ir para o ar, senão eles até boicotam o programa. Mas já, depois talvez pela internet, vocês consigam assistir o programa aí Dentre Serras, que vai ser muito legal. Terra de Minas, para quem não sabe, é uma produção da Globo Minas que faz exclusivamente essa promoção turística. Você passou 1 ou 2? Foram, no site, em 11 meses, foram 10.954 acessos. No blog, em 15 meses, 15.529 acessos. Os e-books, nós tivemos 1.100 downloads, o que é um número bem expressivo, porque turista que quer ter conteúdo é muito difícil, as pessoas não têm meio preguiça, mas são livros para serem lidos, né? 7.797 curtidas no Facebook, 783 seguidores no Instagram, 808 publicações com as hashtags Entre Serras e 135 com Entre Serras da Piedade ou Caraça no Instagram, que é aquela coisa, é o que comprova a presença do turista abastecendo o nosso conteúdo visual. E é uma estratégia que realmente foi diferente, foi uma experiência nova para o circuito. O Entre Serras, dos 4 roteiros que estão sendo lançados, é o que está mais avançado, é o que tem uma maturidade maior aí por causa do prazo nós já estamos trabalhando nele desde 2011. Bel teve a oportunidade de participar de algumas reuniões lá na FIENG, né? Foi moderadora lá conosco, ou seja, de lá para cá a coisa evoluiu, né? A FIENG sai de cena, a gente reúne com os municípios, determinamos aí essa evolução. Hoje esse material, vocês viram, tem a assinatura institucional aí do governo também. A Setur é nossa parceira também nesse propósito. E agora nós já estamos completando mais 3 roteiros, num bloco de 4, para a gente poder oferecer ao mercado consistência, monitorada, conversa, diálogo com o turista, entendendo o mercado, entendendo a iniciativa privada. E aí eu só faço uma amarração sem me prolongar, mas aquilo tudo que vocês questionaram aqui sobre como o município comporta, como que o prefeito, o secretário se vincula e tal. Olha, para ele participar disso tudo, ele tem que primeiro ter a casa organizada. Então, ele tem que ter uma estrutura administrativa ali garantida, né? Ele tem que estar no mapa de regionalização, ele tem que estar com a sua política, o seu sistema municipal constituído, o conselho, o plano e o fundo tem que estar funcionando. A gente não dá muito tempo para eles ficarem pensando se tem, não. Tem que ter, não tem jeito. Política pública hoje se faz por competência. Quando Itabirito e o Circuito do Ouro ganharam aquelas premiações em 2009, que não é premiação, é um reconhecimento do Ministério, que foram muito bem-vindos, Itabirito bateu Rio de Janeiro, bateu Salvador, bateu Serra Gaúcha, e não é porque Itabirito é a cidade mais bonita do Brasil, não. Mas naquele momento, administrativamente, era mais organizada. E isso foi comprovado. Quando eu fui investigar lá dentro depois, com a Tânia Brizola, com as pessoas, sabe o que eles me falaram? Olha, vocês ganharam, que era um município que tinha um número maior de cadastro. Olha que detalhe bobo. Foi isso que fez a diferença. E às vezes, quando você tem um macro do Rio de Janeiro, de bonito lá, você tem que são realmente potenciais, mas esquece do detalhe. Só que não é a região, não é o secretário de Estado, não é o ministro, é o secretário municipal, é o conselho de turismo, é o mercado local, é a base que tem que pensar nessas coisas. Por isso que o município tem que se mostrar competente, porque senão ele não consegue seguir uma estratégia dessa. Bom, aqui eu finalizo a minha apresentação. Mais uma experiência que nós estamos vivendo aí no Circuito do Ouro. Eu confesso, não sou a pessoa na nossa estrutura administrativa mais competente para mostrar o roteiro, mas eu fiquei incomodado realmente. Apareceu a oportunidade, o corpo técnico está lá, essa vivência que elas estão tendo lá no sul do país vai ser muito importante para as nossas cidades aqui. Então eu me atrevi a receber vocês aqui para fazer essa apresentação.
Eu estou aqui à disposição para as perguntas, mas se porventura eu não for capaz de atender a expectativa de vocês, dedo no computador, perguntem direto para o nosso info@circuitodooro.tour.br, que as respostas todas irão para vocês. Eu garanto. E quem quiser um diálogo mais aproximado, eu posso depois deixar o meu cartão sem problema nenhum para a gente poder estabelecer um diálogo. Gostei muito de rever a Glória, gostei muito de rever a Deise, né, que nós já tivemos em outras oportunidades. Muito prazer, Rogério, estamos aí à disposição. Flávia, Márcio e o Newton da Citura e toda a equipe da Citura, muito obrigado. Bons dias de trabalho para vocês. Érica também, aí, muito obrigado pela recepção, Rodolfo e a turma toda. Né? Brumadinho é uma cidade importante para Minas Gerais, Inhotim é um equipamento que agrega valor, inclusive, à nossa região, do Circuito do Ouro, e é essa compreensão que a gente precisa. Todos por um. Né? Se nós queremos desenvolver, a nossa base econômica é a mineração, mas nós temos na atividade turística um segmento forte, econômico e consistente, que a gente com certeza vai aprender a tirar proveito dele. Bom dia, muito obrigado, fico à disposição.